A corrida não parou. Mesmo depois dos gritos, mesmo depois das luzes, ele continuava correndo, sem direção, sem pensar. Apenas fugindo. A noite que antes era aliada, agora parecia um labirinto. Sombras escondiam caminhos, mas também perigos. E atrás dele, ainda havia passos, mais distantes, mas presentes. E isso era o suficiente, porque ele sabia, se parasse, acabava. Se errasse, acabava. E naquele momento, não era mais sobre liberdade, era sobre continuar vivo. Se você estivesse nessa situação, você continuaria correndo ou tentaria se esconder. O corpo começou a falhar. As pernas pesavam. A respiração queimava. Cada passo era mais difícil que o anterior, mas parar não era opção. Historiadores mostram que muitos fugitivos não eram capturados pela perseguição, mas pelo próprio limite físico. E ele sentia isso agora. O cansaço não era só físico, era mental. Era medo acumulado. Era desespero. Mas então, ele tropeçou, caiu, forte. E por um segundo, pensou em não levantar. Você acha que alguém consegue continuar depois de chegar nesse limite? O silêncio voltou, por alguns segundos. Mas não durou, porque o som reapareceu. Mais perto, mais claro. Eles estavam seguindo o rastro. Galhos quebrados, passos marcados, erro após erro. E agora, eles estavam chegando. Ele se levantou rápido, ignorando a dor, forçando o corpo além do limite. Porque naquele momento, não era escolha. Era instinto. Você acha que ele ainda tem chance ou já foi alcançado? Correndo sem direção, ele viu uma sombra, parada. Por um segundo, pensou que era o fim, mas não era. Era alguém, outro fugitivo, ferido, respiração fraca, olhos cansados. Eles se olharam, sem palavras, mas com entendimento, porque naquele momento existiam duas opções: ajudar ou seguir. E qualquer escolha tinha peso. Você ajudaria, mesmo correndo risco, antes que qualquer decisão fosse tomada. O som voltou, mais perto do que nunca. Luzes atravessando a escuridão, gritos, corrida. E então, aconteceu. Rápido, violento, definitivo. O outro homem não conseguiu. Foi alcançado. E o grito ecoou pela noite. Ele ficou imóvel por um segundo, sabendo exatamente o que aquilo significava. Nem todos iam escapar. Se isso te impactou, compartilha, porque essa história só fica mais pesada. Ele correu, sem olhar para trás, sem parar, sem pensar. Mas agora, algo tinha mudado. O medo ainda estava ali, mas junto dele vinha outra coisa: determinação. Porque agora não era só por ele. Era por todos que não conseguiram. E ao longe, ele viu algo. Uma saída ou mais um perigo. No próximo episódio, ele vai descobrir. Mas talvez já seja tarde demais. Porque agora, cada passo pode ser o último. Ele não olhou para trás. Mas o som continuava ali, grudado na mente. O grito, curto, interrompido. Final. Mesmo correndo, aquilo não saía, porque não era só mais um som, era a prova. Nem todos escapavam, nem todos tinham segunda chance. E agora, ele sabia disso. Cada passo que dava carregava um peso novo. Não era mais apenas medo, era consciência. Consciência de que cada decisão podia custar uma vida. O corpo já estava no limite, mas algo dentro dele não permitia parar, porque parar agora significava que tudo aquilo não teria valido nada. E pela primeira vez desde o início, a fuga deixou de ser impulso e virou propósito. Mas isso também trazia outro problema, porque quando a mente começa a pensar, o corpo começa a hesitar. E hesitar, naquele lugar, era perigoso, muito perigoso. Você acha que ele deveria continuar sem pensar? Ou parar para se esconder melhor? A vegetação começou a mudar, mais densa, mais fechada. Galhos baixos, raízes expostas, terreno irregular. Cada passo exigia atenção, mas atenção demais. Diminuía a velocidade. E velocidade era tudo naquele momento. O som da perseguição já não era constante. Mas isso não significava segurança. Significava algo pior. Eles estavam procurando. Com calma, com estratégia.
Historiadores relatam que capturadores muitas vezes diminuíam o ritmo para rastrear melhor, observando marcas no chão e sinais de passagem. Isso mudou tudo, porque agora não era mais uma corrida direta, era um jogo. E ele não conhecia as regras. O vento balançava as folhas, criando sons que confundiam. Cada ruído parecia um passo, cada sombra, uma presença. E então ele percebeu algo crucial. Correr cegamente não funcionaria mais. Agora, ele precisava pensar como quem estava caçando. Você acha que ele consegue se adaptar? Ou já está em desvantagem? Ele encontrou um espaço. Entre raízes expostas e vegetação baixa, abaixou-se. Prendeu a respiração. Tentou desaparecer. O coração batia forte demais, alto demais, como se pudesse denunciar sua posição. O corpo tremia, não só pelo esforço, mas pelo medo acumulado. E ali, parado. O tempo começou a se distorcer. Segundos pareciam minutos. Minutos pareciam horas. Mas então, um som. Galhos sendo pisados. Lento, pesado, controlado. Eles estavam perto. Muito perto. Ele apertou os olhos, tentando não se mover. Nem um centímetro. Nenhum som. Porque naquele momento, não era força que salvaria. Era controle. Mas havia um problema. O esconderijo não era perfeito. Parte do corpo ainda estava visível. E se alguém olhasse com atenção suficiente, acabava. Você acha que ele foi visto? Ou ainda está escondido? Os passos pararam. Muito próximos. Perto demais. Ele conseguia ouvir a respiração deles. O leve som da roupa se movendo. O ranger da madeira sob os pés. E então, luz fraca, mas suficiente. Uma lanterna atravessou a escuridão, passando lentamente pelo chão. Subindo, explorando, procurando. O feixe de luz passou perto dele. Muito perto. Parou por um segundo, como se tivesse encontrado algo. O corpo dele travou completamente. Respiração suspensa. Mente vazia. Apenas espera. E então, a luz seguiu. Os passos voltaram, se afastando. Lentamente, mas não completamente. Porque aquilo não era desistência. Era continuação. Se essa parte te deixou tenso, compartilha. Porque agora ficou ainda pior. Quando o silêncio voltou. Ele não se moveu imediatamente. Esperou. Mais um pouco. E só então se levantou. Devagar. Cauteloso. Mas algo estava diferente. O ambiente tinha mudado. O ar parecia mais aberto. E então ele viu, ao longe, uma estrutura não natural. Feita uma cabana? Um posto? Ou algo pior? Porque naquele momento, ele não sabia se aquilo era salvação ou uma armadilha. E essa decisão seria a mais importante até agora. No próximo episódio, ele vai descobrir. Mas pode ser tarde demais. Porque agora, cada escolha pode ser a última. Ele ficou parado por alguns segundos, observando. A estrutura estava ali, parcialmente escondida entre as árvores, como se não quisesse ser encontrada. Pequena, escura, silenciosa demais. Não havia movimento visível, nem luz. Mas isso não significava que estava vazia. E era isso que tornava tudo mais perigoso. Porque naquele momento, ele precisava decidir sem ter todas as respostas. Continuar na floresta significava ser rastreado. Se aproximar significava risco imediato. Mas também uma possível chance. Abrigo, água ou até alguém. Mas confiar naquele lugar era algo que ele ainda não tinha aprendido. Cada passo em direção à estrutura foi lento, controlado. O corpo ainda doía. Mas agora, o medo era diferente, mais racional, mais frio. Porque não era mais sobre correr, era sobre escolher. E escolher errado podia acabar com tudo. Você entraria ou continuaria fugindo no escuro. Ele se aproximou mais. Agora estava perto o suficiente para ver detalhes. Madeira envelhecida, porta semiaberta, marcas no chão. Alguém já tinha passado por ali, talvez recentemente. Isso mudou tudo, porque aquele lugar não era abandonado, era usado. Mas por quem? Aliados? Ou aqueles que estavam caçando? O silêncio ao redor não era natural. Era pesado, como se algo estivesse esperando, observando. E então, ele percebeu. Não havia sons de animais, nem vento. Nada.
A floresta estava quieta demais, e isso nunca era um bom sinal. Historiadores relatam que áreas usadas como pontos de captura ou vigilância muitas vezes eram mantidas discretas, quase invisíveis, para surpreender fugitivos. E naquele momento, ele poderia estar exatamente em um desses lugares. Você acha que isso é abrigo? Ou uma armadilha? Ele chegou à porta, parou, respirou fundo, tentando ouvir qualquer coisa, mas nada. Apenas o próprio coração, lento, pesado. E então, empurrou. A madeira rangeu baixo, o suficiente para gelar o corpo inteiro. Mas não houve resposta, nenhum movimento, nenhum som. Ele entrou, devagar, cada passo calculado. O interior era escuro, quase sem luz, mas havia sinais claros. Aquilo era usado. Cordas, ferramentas, restos. E então, algo no chão. Marcas, recentes, muito recentes. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. Você acha que ele entrou no pior lugar possível? Um som. Atrás dele. Rápido. Ele virou. Mas não rápido o suficiente. Uma sombra se moveu. Silenciosa. Precisa. E então, uma voz. Baixa. Controlada. Você não deveria estar aqui. O corpo dele travou. Não por medo, mas por surpresa. Porque não era um grito. Não era agressivo. Era diferente. Mas isso não significava segurança. Porque naquele lugar, qualquer pessoa desconhecida era um risco. E agora, ele estava cara a cara com isso. Sem fuga, sem vantagem. Se você estivesse no lugar dele, confiaria ou tentaria fugir? A figura deu um passo à frente, ainda parcialmente na sombra, mas o suficiente para revelar algo inesperado. Não era um caçador. Não era um supervisor. Era alguém como ele, mas diferente. O olhar não era de medo, era de controle. Você não foi o primeiro. A voz saiu firme, e não vai ser o último. Uma pausa. Mas poucos chegam até aqui. E então veio a pergunta: você quer sobreviver? Ou quer realmente escapar? E naquele momento, ele percebeu. Aquilo não era um fim. Era um novo começo. Mas também um novo perigo. Porque no próximo episódio, ele vai descobrir que existe algo maior. Muito maior do que uma simples fuga. Porque agora, a história muda completamente.